Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma live do Voice Over Digital Experience 2020, uma realização da Na Mosca Produções. Para conhecer essa produtora, acesse namoscaproduções.com.br. E hoje nós vamos falar com o Glênio Lobo. Estamos esperando só ele ingressar aqui para a gente começar a bater esse papo. E vocês já podem começar a mandar as perguntas também. A gente vai falar hoje sobre mercado de locução. Vai ser super legal. Como é que anda o mercado de locução? Vamos ver como que o Glênio está atuando, o que ele tem feito, como está sendo para ele os trabalhos também, né, na quarentena. Nossa última live nós falamos com a Tati sobre essa questão da adaptação, né, da locução nessa quarentena, como os locutores estão fazendo. Galera começando a entrar aí. Vamos iniciar então essa live, a segunda live do Voice Over Digital Experience 2020. Esperar o Glênio entrar aqui. Tá ligando as coisas lá, ele falou por aqui. Obrigado a vocês que já estão se conectando aí. Não esqueçam de mandar as perguntas de vocês, tá bom? Já já o Glênio tá aí e a gente começa a bater esse papo aí. Já vão reformulando aí as perguntas sobre mercado de locução, quais são as suas dúvidas. Para quem já está na área, compartilha com a gente aí como tem sido o mercado de locução para vocês, como é que vocês entraram, ingressaram. Se você ainda não entrou, quais são as suas dúvidas aí para entrar no mercado de locução? Quais são as suas principais dúvidas? Comenta aí com a gente aí. Eu já anotei aqui, tem uma colinha aqui, ó. Daqui a pouco eu vou perguntar algumas coisas pro Glênio também, quero compartilhar algumas experiências com ele, coisas sobre o mercado, vai ser super legal. O Glênio Lobo entrou? Vamos lá então, Glênio. Começar. E aí, Kleber, tá me ouvindo? Tá conectando? Aí, Glênio Lobo. E aí, tudo tranquilo? Tudo bem, meu irmão? Deixa eu ver se eu limpo essa lente aqui para ficar um pouquinho melhor na fita, né? Dá uma limpada aí. Vai lá. Aê. Ah, não, é eu que tô feio mesmo, não tem jeito não. Grande Kleber, obrigado. Primeiro, obrigado, cara, pelo convite, né, de participar aí desse projeto seu aí, nesse período difícil que todo mundo tá enfrentando neste momento com essa pandemia, né, cara? E é realmente uma satisfação de estar participando aqui com você e tentando passar um pouquinho do conhecimento da gente, da vivência da gente no dia a dia como locutor publicitário, principalmente de home studio, aí para o pessoal que tem alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Top, cara. Glênio, eu que agradeço imensamente pela disposição aí, cara, de estar sempre à disposição, na verdade, né? Faz parte lá do casting da Na Mosca, tá sempre a postos aí para atender com rapidez, com qualidade imensa. Agradeço aí pela parceria e pela amizade aí que a gente conquistou junto aí ao longo desse tempo aí. Agradeço imensamente. E vamos aí então abrir as portas aí para falar com essa galera sobre o mercado de locução, como é que a gente está atuando, como que você está atuando. Vamos lá, começando então, fala aí de você. Quem é o Glênio Lobo? Quem é o locutor Glênio Lobo? Bom, quando a gente vai falar da gente é um pouco mais complexo, né, cara? Mas o Glênio Lobo é um apaixonado pela arte da locução, pela arte da produção, né? Eu comecei como DJ, na verdade, e depois comecei como... Na época não era nem DJ que se usava, né? DJ era um pouco discriminado na época, se usava mais sonoplasta, porque eu comecei trabalhando mesmo numa discoteca, cara, que venda de disco, era venda de disco e gravação de cassete, né? E aí dali eu comecei a fazer alguns bailes, comecei a ser contratado para poder tocar em alguns bailes e aí foi indo a profissão de DJ. Eu não esperava ser locutor, mas eu amava ouvir rádio e curtia muito. E com o tempo eu fui gostando e acabei entrando para o rádio, né, que foi a minha primeira escola, e do rádio fiquei um bom tempo. E aí depois eu saí e vim para a locução publicitária, estou aí, agora esse ano completa 11 anos, né, nessa pegada só de locução publicitária. Né? Tem tempão já, né, cara? E 5 anos aí já gravando para grandes empresas e tal.
Então, assim, é muito bom, né, cara? E o melhor ainda é eu saber de onde eu vim, por onde que eu passei, né? Tudo isso vai dando um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de coisas que a gente pode passar aí para o pessoal, e principalmente nesse momento aí em relação ao mercado. Porque quando eu comecei em 2009, o mercado era diferente, e esse mercado vem mudando, né, cara? Então vai ser interessante isso, vai ser interessante a gente falar sobre isso aí. Então, praticamente é isso. Ô, Glenn, e esse negócio do DJ, pra mim é novo, não sabia que você foi DJ. Você continua discotecando ou você parou? Não. Eu parei, assim que eu entrei pro rádio, eu deixei a profissão de DJ. Eu cheguei no rádio ainda que eu trabalhava de produtor, como produtor, eu ainda continuei fazendo algumas versões exclusivas, né, remixes, né, para rádio que eu trabalhava. Então eu acabava fazendo algumas versões exclusivas para rádio, mas eu não tocava em baile. Aí eu ia mais para os bailes para fazer apresentação de desfile, apresentação de festas, mais como um cerimonial do que como DJ. Mas como DJ, eu fiquei pouco tempo aí, praticamente aí que eu comecei novo, com 14, 15 anos, e fiquei aí até meus 22, 23 anos, eu já abandonei a carreira de DJ. Ah, legal. Já que a gente já está falando de mercado, né? DJ tá em alta mais do que nunca, né? Agora com esses DJs de alto nome, tipo Alok, esses caras estão trazendo esse nome do DJ de novo ao mercado com uma maneira bem mais parruda agora, né? A galera tá entendendo melhor a profissão do DJ, quem é o DJ, enfim, tá sendo legal. Acho que a visibilidade que esses caras estão trazendo pro DJ é bem legal, né? Cara, a profissão de DJ, ela passou a ser muito, muito reconhecida, né, cara? Como eu disse, na época que eu comecei, era meio que até descriminalizado, porque na época DJ tocava mais, era funk. Então os DJs da época que eram conhecidos, Iraí Campos, DJ Malboro, né, a galera do Furacão 2000, então era mais o funk, principalmente eu que morava no interior de Goiás, onde o sertanejo predominava, cara, era complicado, entendeu? Eu querer colocar isso nas pistas de dança ali, era tenso, inclusive, né? O pessoal, quando eu fui tocar Gabriel Pensador pela primeira vez na pista de dança, o pessoal lá no interior quase me lixaram. Tinha uma cabine que eu ficava, quase entraram na cabine, tira, entendeu? Então a cultura musical era muito diferente. Então, assim, eu acabei sofrendo isso. Hoje não, hoje a profissão de DJ, né? Abreviação de disc jockey. Hoje é bem valorizado, então temos DJs aí de vários patamares, tem, né, como toda profissão, né, tem os seus degraus aí, inclusive a gente vai falar disso também na locução um pouquinho, para falar do mercado de locução. Sim, só para a gente encerrar a questão do DJ, essa profissão, assim como a de locutor, como você falou, que está transformando, está se modificando, o mercado está mudando, a de DJ também. Eu lembro assim, minha época de DJ, eu não cheguei a ser DJ, brinquei com DJ, mas não trabalhei, nem me aperfeiçoei nisso. Mas eu sou do tempo do Mark, e esse cara, por exemplo, o Mark, ele que começou a dar o pontapé inicial para essa questão do DJ produtor, porque até então o DJ ele só mixava, né? Exato. E aí eles começaram a criar, isso achei muito legal. E aí, por exemplo, tipo o Alok, que eu falei aqui, que o AF Bonfim, que está dizendo que eu sou amigo dele, estou fazendo propaganda. Não sou, não. Eles produzem as músicas, eles criam as músicas. E eu acho que isso aí é o mais bacana hoje em dia da produção de DJ, que é essa questão mais criativa, não só mixagem, né? Não é só juntar as músicas, as batidas, mas de criação. Isso é bem legal. Eles fazer as viradas ali no mesmo tempo, né? Na minha época ainda era bolachão, né, cara? Eu não quando chegou os CDs, eu já estava deixando a profissão de DJ. E eu achei interessante, inclusive agora, acho que foi semana passada que teve a live do iLock, acho no Multishow. A hora que eu fui deitar, eu liguei, estava tendo a live lá, eu falei assim, comecei a ouvir um pouco, e comecei a ouvir umas versões que ele estava fazendo de músicas daquela época que eu tocava. E com a versão assim completamente remodelada, diferente, achei interessante, gostei, né? Então, assim, a criatividade vai aumentando, os equipamentos vão aumentando, a facilidade de fazer um remix hoje é enorme, cara. Eu lembro que quando eu tive que fazer um remix naquela época, cara, era complicado. E para quem era do interior, não tinha muito acesso ao material bruto das gravadoras, cara, era quase que impossível. Você tinha que fazer uma acrobacia ali para poder conseguir ter um remix diferente. Nem sempre ficava bom, né? Mas era o que tinha para o momento. Legal.
Cara, e a nossa profissão? E aí, como você tem visto e atuado? Como é que você tá fazendo aí com esse novo mercado de locução? Vamos falar um pouquinho assim do passado, né? Como que era o mercado de locução quando você começou? E como é que você vê hoje em relação a quando você começou? Né? Porque muitas coisas mesmo mudaram, inclusive eu até marquei umas coisas aqui interessantes para a gente debater. Mas como é que você tem visto hoje, como que era e como que você tem visto essa relação dessa mudança do mercado de locução hoje em dia? Cara, uma das principais coisas que tem mudado na questão do mercado de locução, acho que é principalmente a linguagem, a maneira de você vender o produto. Né? Nós saímos de uma linguagem que era praticamente, a maioria era aquela linguagem clássica, aquela coisa impostada, você tinha que mostrar que era locutor, para uma coisa hoje bem mais próxima do ouvinte, bem mais próxima de quem está ouvindo. Né? Então essa eu acho que é uma das principais mudanças, é nessa maneira de fazer locução, principalmente locução comercial, locução publicitária. Claro que não todos os casos, não vamos generalizar, aquela locução ainda existe, né? A locução clássica, aquela locução parruda ainda existe, mas a tendência, tem uma tendência muito grande para a locução menos informal, para o mais coloquial possível, então isso vem mudando bastante e é aquele caso. O mercado está aberto para esse tipo de locução e para as outras também, mas quem ficar preso a um único estilo, a única maneira, cara, é menos portas para se abrirem aí, né? São menos trabalhos cada vez mais. Então a versatilidade é o nome do momento, eu acredito. Né? O locutor, quanto mais versátil ele conseguir ser, né, melhor para ele e mais dentro do mercado ele vai estar inserido cada vez mais. Né? Dentro do mercado vai estar inserido, falei agora um pleonasmo muito louco aqui, mas é isso. Tá certo, você falou uma palavra aí que tem sido muito usada, né? Os clientes usam muito essa palavra versátil, eles procuram locutores versáteis, né? Que conseguem se adaptar a diversos tipos, estilos. Ah, eu estou precisando de uma locução mais diferente. É publicidade, é institucional, o que que é? E aí, quanto mais versátil, mais você consegue abraçar o mercado, né? Isso é bem legal. Exatamente. Tem uma pergunta, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Bressan, um cara que eu sou fã desse cara, dos trabalhos dele. De vez em quando eu estou... há pouco tempo mesmo eu estava ouvindo ele ali num trabalho da TV e liguei para ele tarde da noite, cara. Eu mandei uma mensagem para ele: ô Bressan, estou te ouvindo aqui, eu acho que é você mesmo, você que fez esse trabalho. E ele: sim, sou eu. Tem uma pergunta dele aqui, deixa eu ver se tem como eu voltar. Eu também acho. Gente boa. O cara é muito gente boa. Eu falava de vez em quando com ele no WhatsApp, mandava umas coisas para ele, pedia umas dicas, faz tempo que eu não falo com ele. Um abraço pro Bressan. Olha, ele tá aqui, tem como eu mexer aqui nas perguntas também, né, cara? Aí, ó, tá vendo? Essa tecnologia eu tô conhecendo hoje, viu? Vou dar uma dica pra galera, assim, que eu tô vendo que tá vindo no feed, né, as perguntas, mas tem um botãozinho aqui do lado dos comentários, que a galera pode clicar ali e mandar as perguntas pra lá. E aí a gente vai ver que subiu um balãozinho aqui, fica mais fácil pra gente ler as perguntas, porque senão vai entrando a galera e as perguntas vão subindo. Então quem quiser fazer pergunta, faz no balãozinho aí que fica mais fácil. Pô, bacana. A pergunta do Ricardo Bressan aqui é bem interessante. Em que sentido o advento digital influenciou no mercado da locução publicitária de vocês aí? Cara, para mim, assim, essa questão do digital foi, assim, uma mão na roda, né, cara? Só que, assim, olhando para quem é mais saudosista, diz que o digital acabou deixando o locutor mais preguiçoso, assim como no rádio também, né? Porque quando eu cheguei a não usar o digital para gravar publicidade, eu gravava dentro das emissoras de rádio, que a gente gravava nas fitas cassete, tinha que fazer os cortes, e ali a gente tentava ao máximo fazer um take só sem erro, da maneira que queria. Né? Com esse advento digital, a maneira de se gravar, as formas de se gravar, acabou se tornando bem mais fácil, porque você pode recortar, pode fazer um trecho, pode juntar um trecho de um take que você gravou que ficou bom, mas a outra parte desse take não ficou, você pode juntar. Isso para fazer naquela época era um trabalho que não valia a pena, quase que ninguém que fazia isso. Das influências do mercado digital da locução foi isso. Deixou mais preguiçoso? Não, mas talvez deixou a gente com um pouco mais de variedades
para poder inserir na locução, podendo fazer vários takes e depois ali na edição você ajustar todos esses takes da maneira que ficaria melhor, termos de respiração, reduzir a atenuação de respiração onde saía muito, muito alta. Então, isso influenciou. Fora a questão da gravação à distância, que esse eu acho que foi o principal, né, a principal, digamos aí, importância, né, do advento digital, porque a gente pode gravar daqui da onde que eu estou para o mundo todo, seja para onde for, onde tiver um ser humano precisando de uma gravação e um sinal de internet, né, a gente grava para lá. Coisa que na época eu lembro de gravar propagandas volantes no estúdio que eu tinha, antes ainda do advento digital, e era gravado em fita cassete para a pessoa rodar, né? Você gravava de um lado, virava, gravava do outro, e a pessoa ia apertando o reverse para não parar de rodar ali o mesmo comercial. Não sei se você chegou a gravar dessa maneira. E aí eu morava numa cidade e praticamente era o único estúdio que tinha para fazer esse tipo de gravação, e eu era considerado ali na região um dos melhores locutores ali para fazer esse tipo de gravação. Então o pessoal dos carros de som das cidades vizinhas iam até o meu estúdio para poder eu gravar, eles iam lá, eu gravava, entregava a fita e eles levavam e ia embora. Então a pessoa tinha que viajar, buscar a fita, e tinha casos que a pessoa solicitava por telefone, eu gravava uma fita e enviava por correio para a pessoa receber essa gravação lá. Então tinha que ser tudo feito com muita antecedência, né? Então a influência digital nesse mercado da locução foi primordial para estar acontecendo o que está acontecendo hoje. E tem novidades aí, de uma coisa que vai, principalmente na área do Bressan, que também é dublador, que eu acho que o Renilson deve falar aqui na live dele, que é sobre dublagem, que inclusive a dublagem corre aí um sério risco de começar aí a questão de ser digital, por mais que tenha direção e tudo, mas o pessoal já está organizando uma plataforma para isso, que eu estou sabendo aí. Né? Mas não vou me aprofundar porque não é minha área. Essa questão da locução aí, quando partiu para o digital, ela deixou, como você mesmo falou aí, né? Ela deixou de ser braçal para ser algo mais mental, né? Exato. Parou de cortar, de se movimentar, aquela questão do estúdio, por exemplo, na rádio, enfia a cartucheira, enfia não sei o quê, vira o bolachão, revira o bolachão, põe a agulha, posiciona a agulha, para sentar ali na frente do computador e movimentar o mouse, né? Num software de edição. Então deixou de ser suor para ser mais uma coisa mental, mais pensativa e tal. Isso, é aquilo que eu falei. Com isso você acaba podendo alternar as nuances de uma mesma gravação, porque quando você pega um texto para gravação, numa frase, tem N maneiras de você falar essa frase com pausas em locais diferentes, com inflexões em locais diferentes, além do timbre que você consegue variar desde o grave até o timbre super agudo. Então, assim, são nuances que antes a gente talvez nem tentava colocar por conta do trabalho que ia dar numa edição. Imagina você com a fita de rolo, com tudo isso para poder editar, ouvir, né? Então ninguém se dava a esse trabalho. Eu acredito que não. Se tinha, eu desconheço, né? Inclusive, eu tenho 3 coisas aqui para colocar com você. E aí era a segunda opção aqui, a segunda parte, na verdade. Mas como a gente já entrou na parte do digital, então tem tudo a ver. O Bressan falou aqui, ó, já estou dublando de casa. Eu vi ele falando aqui. Começou já, tá vendo? Ó? Já. Você falou dos mercados internacionais. Então o digital abriu porta para isso. Isso. É bom a gente separar uma coisa, porque ainda tem muito locutor ainda que eu conheço que ainda está um pouquinho fechado, cabeça fechada. Que quando você fala para ele locução publicitária, ele imagina rádio, TV, agora internet e carro de som. Ele se fecha praticamente nesses 4 pilares aqui. Sim. Quanto, na verdade, você tem o mercado da locução internacional, né, que você grava para o mundo todo, tem vários sites. Eu ainda não consegui me emplacar internacionalmente, mas é por falta de comunicação com esses sites que eu sou bem leigo. Eu já tentei contratar uma pessoa para poder fazer esse intermédio para mim, mas ainda não deu certo, né? Então, assim, só no mercado internacional tem uma gama enorme, tem várias vertentes para você atuar, cara.
Você tem aí a localização de games, que apesar de o pessoal escolher mais o pessoal que tem DRT, por conta de ter uma versatilidade melhor com a interpretação, mas é porque também vem aquela outra coisa, a localização de games. Aí o pessoal pensa já nos games que são tops de linha, pensa nos top 10, né? Aqueles games e tal, mas tem muito game de baixo custo, muito game de aplicativo, game de celular, que está sendo produzido, que precisa de vozes, às vezes, de um nível um pouco inferior devido à demanda de custo também, né? Então esse mercado também está aberto. Então, assim, quando se fala em localização de games, você não está falando só dos jogos do PlayStation, FIFA, esses jogos famosos que tem por aí, né? Tem muito joguinho sem fama. O mesmo serve também para dublagem, né? Quando fala dublagem, todo mundo pensa filme de Hollywood, mas tem muita série, tem muita documentário, tem, principalmente pela quantidade de plataformas que tem no momento lançando filmes e séries dias todos os dias. Então a demanda está crescendo cada vez mais. Exatamente. Dessa área da dublagem também, mas não é área minha, eu estou entrando no Tarek, né? Glênio, inclusive essa questão de mercado internacional e de demandas que você está falando, que a gente tem que expandir a mente para outros horizontes da locução, né? Não ficar assim na publicidade, não sei o quê. Exato, o ano passado, por exemplo, no mercado internacional, eu trabalhei muito, cara, com dublagem UN. Eu nem sabia o que era isso. Depois eu fui pesquisar, estudei certinho. O N é Unseen Narrator. Unseen Narrator, né? Narração invisível, alguma coisa do tipo. E o que os caras estão fazendo? É uma das portas que estão se abrindo aí bastante mesmo da parte internacional. As empresas lá fora, elas estão implantando negócios no Brasil. E o que acontece? Eles têm vários vídeos lá de treinamento, por exemplo. Os trabalhos que eu fiz no ano passado de dublagem era de um curso que o cara está implantando no LinkedIn, que tem lá a plataforma LinkedIn de cursos, né, e-learning. Uhum. Ele implantou esses vídeos todos dublados aqui no Brasil, para os caras treinarem aqui. Então eu fazia essa dublagem do cara, do treinamento, em Unseen Narrator. E o que é o Unseen Narrator, que é o N? É a dublagem que não tem o sync. Você ouve a voz de fundo, bem baixinho, e a sua voz em português por cima. Não totalmente como se fosse o voice-over mesmo, propriamente dito. É um voice-over, né? Mas tem que ter uma interpretaçãozinha mais dublada e tal, uma coisa assim, tá. não locutada, né? Não é uma locução. Entendi. É porque tudo bem, você tem que falar como se fosse... entendi. Eu fiz um trabalho desse, acredito, há pouco tempo atrás, justamente. Eu fiz um trabalho desse. Aí o cara ainda me falou assim, não, a voz dele, só que era japonês, cara. Pensa num negócio maluco. Enquanto o cara falava... Era uma frase que tinha que falar, era tenso. Mas aí o cara falou assim, não, a voz dele vai continuar por baixo da sua. Então eu falei assim, é um sistema de voice-over, só que precisava interpretação, não era aquela locução tipo narração de um documentário, né? Você faz o voice-over num documentário, é uma coisa mais narrada, você synca ali as waves e pronto, tá valendo. Né? Então, entendi. Eu não sabia que tinha esse outro nome para isso aí. Eu tô conhecendo agora. Tô na live aprendendo também. O Theo Bressan tá falando aqui, conhecido também como voice-over. Sim. Mas tem essa questão da nomenclatura mais correta, que eles aprendi até nesse trabalho que eu fiz no ano passado. Eles mandaram, é um job de UN. Eu falei, e agora? O que é UN? Aí eu fui pesquisar certinho e descobri, era Unseen Narrator. Eu falei, cara, o que é o Unseen Narrator? Aí descobri que é tipo a Discovery, sabe? Os programas da Discovery, tem lá a voz de fundo do cara, e você por cima. Entendi. É aquela questão, tipo assim, o voice-over entraria como sendo a parte narrada da história e o N entraria como sendo a voz dos personagens com a voz de inglês em fundo. Seria mais ou menos isso. Não chega a ser uma narração, né? Porque senão entraria na questão da locução mesmo. É voz natural mesmo, dublagem. Não, fala assim, a parte, por exemplo, o documentário, ele tem lá a parte narrada. Por exemplo, você... tem lá o aeroportos, né? Aeroportos lá. E aí tem um narrador falando. Eles tentaram entrar ali com as malas e tal. Aí depois vem os personagens falando, né? Só que lá é dublagem mesmo. Mas esquece a dublagem, aí como se a voz de fundo deles continuasse e você estivesse fazendo aquela interpretação da voz deles sem ser dublagem, sem ser com sync, com sentimento. Isso aí. Entendi.
Isso aí. Entendi, perfeito. Então, olha Esse eu não sabia. Esse eu não sabia. Já é um mercado sensacional que tem aberto. E, além desses, tem os institucionais, porque as empresas de outros países começam a implantar seus negócios aqui, pegam os vídeos que já tem lá, institucional, falando da empresa, dublam o próprio vídeo para não ter que fazer outro. Tenho feito muito isso também. Exato, tenho feito muito isso. Vídeos motivacionais, o pessoal tem utilizado versões estrangeiras também e traz para aplicar no Brasil também, eles usando essa troca de áudio também desses vídeos também. Eu tenho feito bastante. Então, assim, o mercado internacional está aberto. Só que agora, porém, eu quero entrar para esse mercado internacional. Bom, o mercado internacional é um pouquinho mais exigente em termos de qualidade sonora. Não só em termos de locução, mas em termos da qualidade sonora. Em termos da rapidez na entrega, da exigência na interpretação do texto. Horários, que em alguns casos você tem aí, o fuso é outro completamente diferente do nosso e você tem que trabalhar na madrugada, trabalhar de noite. Exemplo, meu amigo Pio, Daniel Dazini, são grandes exemplos disso, que passam a noite, às vezes, trabalhando, fazendo material para o Japão, para Tailândia, que o fuso é completamente diferente do nosso e você tem que atender, né? Então é isso. Então, e para quem quer entrar, eu até coloquei aqui, não sei se pode falar, alguns sites aí do mercado internacional, para quem quiser entrar e ver como é que funciona. Alguns são pagos, alguns não. Né? Tem o Fiverr.com, né? Quem me passou aqui, deixa eu agradecer a turma aqui, uma galera aqui que me ajudou com esse tema para hoje, porque é óbvio, eu não domino todos os mercados, não gravo para todos os mercados, eu precisei de fazer um laboratório, fazer uma pesquisa de mercado aí com a galera que atua, entendeu? Mandar um abraço para Adriano Barbosa, meu brother, para o Fabiano Vieira, grande brother, para o Renilson, né? Outro brother sensacional, e para o meu irmão de mãe diferente, Ranieri Souza, né? Para mim, um dos caras hoje que está despontando, disparado aí para estar no topo da locução logo, logo. Ele já está no topo, assim, mas para estar naquela nata definitiva ali. Então, acabou de entrar pro cast ainda na mosca. O Ranieri? Aí, ó. Show, massa, bacana. Uma grande contratação. Demorou a contratar, uma grande contratação. Então, o que acontece? Essa galera que me ajudou um pouco com esse mercado de hoje, porque a gente ali, inclusive a gente tem um grupinho fechado só nosso, então a gente está sempre trocando ideia e prestando serviço para vários mercados, então eles me ajudaram. E quem me passou os sites aqui foi o Fabiano, que o Fabiano atende muito internacionalmente também. O Fiverr.com é com 2 R's, tá? O Fiverr, F-I-F-V-R-R. Voices.com, Voices123.com, Voicebunny.com, bunny de coelho em inglês, né? E o gmvoices.com. Esses são os principais sites que é mais conhecidos da galera, mas a concorrência é grande, então você tem que destacar, você tem que buscar, porque como é que funciona? Pelo que eu entendi que o Fabiano me falou, aparece lá uma concorrência, procurando uma voz, tal, e aparece para você esse projeto em aberto. E você grava um trecho, uma demonstração e envia. Se você for o escolhido, eles te retornam avisando que você foi o escolhido para esse jogo material. Só que antes de você conseguir colocar seus demos lá no site, né, é feito um teste com a qualidade sonora do seu material, do seu estúdio, você tem que gravar um trecho de silêncio do seu microfone para saber se realmente como é que é a sua ambiência. Então tem todo esse cuidado. Não é simplesmente chegando e ir entrando, vou entrar no mercado aqui, não. Você tem que estar realmente preparado para esse mercado, tanto em termos de equipamento, quanto em termos de preparação pessoal mesmo. Sim. Eu atendo bastante, Glênio, para o Voicebunny. Bastante. Voicebunny. Eu tenho um cadastro no Voicebunny, mas eu ainda não consegui fechar, justamente pela dificuldade de comunicação. Vou te falar, meu inglês é muito ruim, cara. Mas olha só, eu arrisquei, né? Falei, cara, eu vou tentar fazer esse mercado internacional. E aí eu publiquei lá os meus pilotos e tal, e os jobs começaram a pingar. E eu falei, e agora? Aí vi os e-mails todos em inglês. Cara, na hora, abre o Google, tradutor, traduzo e toco o barco. É assim que eu tenho feito. Mas é uma coisa que me incomodou. Eu cheguei a gravar alguns testes para esse material e para o Voicebunny. E uma das coisas que justamente por eu não ter, não conhecer muito assim do inglês, eu conheço o básico, né? Um inglês bem que dá para mim não passar fome aí se eu
chegar a parar perdido aí nos Estados Unidos e Inglaterra. Mas aí era justamente isso. Chegou um trabalho para mim, uma curiosidade que eu vou contar, da Black & Decker, ferro de passar. E era uma apresentação desse ferro. Porém, quando eu fui traduzir o negócio lá, ao pé da letra, pegar e botar no Google e traduzir, ficou o negócio o grande ferro preto. Você está me entendendo a dificuldade que... Como é que eu vou transcrever isso aqui para português? Eu pensei tudo quanto é forma, cara. E aí eu pensei, como é que eu... Aí eu mandei o e-mail questionando isso. Aí eu acho que o pessoal não gostou, entendeu? Eu mandei o e-mail questionando, falei assim, olha, isso em português aqui vai dar uma conotação completamente diferente. O grande ferro preto aqui não vai funcionar. Vamos ter que ver como é que faz. Entendeu? Era Iron, The Big Iron Black, uma coisa, era mais ou menos isso, entendeu? Só que assim, a conotação em inglês era diferente. E aí eu mandei o e-mail questionando isso, nunca mais me retornaram. E aí eu falei assim, lá isso pra lá, não é minha praia. E você falou aí da exigência, esses caras são realmente muito exigentes, cara. É um absurdo, assim. Eu tomo muito, mas um cuidado absurdo com tudo, em questão de ruído, de ambiência, de tudo. Pego o fone, coloco, ouço, incansavelmente. Manda. Cara, aí vem SMS, né? Ó, seu job foi devolvido. Caramba, meu. Aí você vai lá olhar, o cara deve ter um fone pica das galáxias, não sei qual fone que esses caras usam. Cara, uma coisa é você ouvir no monitor, né? No monitor aqui você não ouve tudo. Quando você coloca o fone, cara, você ouve qualquer então, ruído. Aí o cara, ó, tem um leve reverb vindo não sei de onde. Tenta gravar mais longe do monitor. Pô, aí você vai lá e posiciona de novo, grava. Ah, agora passou. Os caras são chatos, são bem chatos. Então, assim, se quem quer entrar nesse mercado, tem que ter paciência e estar com um equipamento bem ajustadinho. Agora sim, mas assim, dando uma dica pro pessoal também, tem muitas das vezes que eu acho que o cara tem dia que ele não tá na veia boa. Sabe aquele dia que o cara acorda para, vou ouvir os trabalhos aqui. Porque aconteceu comigo, para entrar, não sei, eu acho que foi no 1, 2, 3, eu não lembro qual. E foi recusando. Recusou uma vez. Olha, tá faltando aí, tá sobrando, acho que foi no Voice Band, tá sobrando 200 Hz aqui, nessa coisa, e tá passando um pouquinho de menos 3 dB. Falei, é fácil, né? Vou lá, baixei o menos 3 dB e os 200 Hz. Como é que tira isso? Fui lá no equalizador, peguei os 200 Hz, puxei e mandei. Aí, no que eu tirei os 200 Hz, começou a sobrar a frequência média, óbvio. Né? Se você tira frequência grave, começa a sobrar média. Então você tem que ter o equilíbrio. Só que para os meus ouvidos, do jeito que estava bom. E aí eu mandei, aí tá sobrando frequência aí na faixa de 500K mais ou menos. A sorte é que eles indicavam qual a frequência estava sobrando, né? Eles falavam. Eles devem colocar no analisador de espectro. Só que moral da história, eu peguei o mesmo áudio do início, né? Coloquei só um high pass, reduzi o volume a bem abaixo de menos 3 dB ali, na casa de menos 6, e mandei. Bom, passou. Passou, entendeu? Né? Então, assim, é tenso, é tenso. A Fernanda tá falando aqui, ó. Fui reprovada 3 vezes. Eu fiz o workshop com a Fernanda lá na Solo, e ela contou esse caso lá também. É interessante. Eu acho que todos que tentaram entrar no Voice Band, eu acho que ninguém conseguiu entrar da primeira vez, da primeira leva, mandar assim, pronto, aprovado. Eu acho que não. Chatos. São bem chatos mesmo, cara. Já teve caso de eu conseguir dar uma burladinha. Ó, tá sobrando um reverbzinho, sei onde. Passava um gate lá de leve assim, passava. Mas nem sempre funciona. Bom, voltando aqui para o mercado, esse é o mercado internacional, né? Então tá aí. Então agora o que acontece? A pessoa fala, eu vejo principalmente quando hoje eu participei de tanto, eu simplesmente, não, alguns até falam assim, mas é porque você tá não sei o quê, você deixou de ser o Glenn que você era, não participa dos grupos de locutor, porque eu cansei de ouvir locutor reclamando de mercado, cara. Entendeu? Então, porque se a gente for começar a analisar, aí o cara fala, mas tem locutor demais, tem locutor gravando barato demais. Cara, tá cheio de barbeiro cobrando 5, cobrando 10, cobrando 50, tem barbeiro que cobra 100, tem barbeiro que cobra 1000, né? Tá cheio de advogado aí no mercado, tá cheio de dentista, né? Tá cheio de mecânico,
né? Então, tá cheio de fotógrafos, você vê os fotógrafos reclamando também. Então, se a gente for começar a olhar para esse lado e começar a reclamar, porque tem muita gente no mercado, cara, você tem que procurar a se destacar no mercado. Você tem que procurar o seu lugar no sol. Não é simplesmente ficar reclamando do outro que está cobrando barato. Ele tem mercado para ele, tem mercado, cara. Eu costumo dizer que tem mercado para todos os gostos e para todos os bolsos e para todos os níveis, né, de locução, porque o locutor é o seguinte, existe uma gama, tem um terraço e tem a cobertura. Tem gente que já está na cobertura, ótimo. Tem gente que está no terraço e está lutando, estudando, buscando conhecimento para poder chegar na cobertura, né? Tem gente que já conseguiu subir um pouquinho, está no meio do prédio, não conseguiu chegar na cobertura, mas está acomodado. Para ele, onde que ele está ali, está bom. Ele não quer nem chegar lá em cima e nem subir. A mesma coisa para quem está no topo. Muita gente está no topo e para de se reciclar, começa a cair, começa a descer. Porque não é porque ele está no topo que ele não precisa de reciclagem, ele não precisa aprender um pouco mais. Né? O conhecimento ele é eterno. A gente vai morrer aprendendo alguma coisa, cara. Então, assim... Então, eu vejo muitos locutores reclamando da questão do mercado e esquecem dessa questão. Então, assim, tem mercado para todos os gostos, tem mercado para todos os bolsos. Cabe a cada um buscar essa valorização no mercado e, óbvio, não basta você falar, vou cobrar X na minha locução, se a sua locução também não vale aquilo. É a mesma coisa de você vai lá comprar um arroz quebrado no mercado e ele querer cobrar o preço do arroz cristal e você não vai pagar. Né? Ou você pega o cristal ou você pega o quebrado porque é o que você tem condição de comprar. Então, mais ou menos, na locução também não foge muito disso, né, cara? Concordo. E é mais ou menos isso. Outra área que tem crescido muito e o pessoal... É aquele caso, fica preso em carro de som, rádio, TV e agora partindo para o lado da internet. Né? Então, por exemplo, hoje ficou um pouco mais complexo da gente precificar a questão de internet, né, cara? Porque aí você fala assim, mas é para internet mesmo? Vou cobrar X. Cara, se é para internet, tudo bem. Aí que o cara tem que pagar um pouquinho a mais, porque ele não vai gastar com inserção como ele gasta numa TV, que a inserção numa TV é cara, né? Então, agora o que acontece? Aí o cara fala assim, não, eu vou gravar para ele. Mas e se for uma multinacional? Então você tem que começar a dosar isso conforme a empresa, o alcance da empresa que vai ter, a representatividade, o quão sua voz vai estar afirmando, assinando aquela empresa, é uma responsabilidade. Se você assina uma empresa qualquer, principalmente na internet hoje, cara, e essa empresa começa a dar o cano em todo mundo, você colaborou para aquilo, né? Então é tenso, é um mercado tenso assim, nessa questão. Mas o pessoal ficou muito preso nisso. E hoje nós temos aí um outro mercado que cresce dentro do Brasil enormemente, que é o mercado de URAs, né? Cara, que é o atendimento eletrônico, né, personalizado. URA, eu esqueci eu tinha até pesquisado o que era, mas eu esqueci unidade de resposta audível, né? Uma coisa assim, unidade de resposta audível. Uma coisa mais ou menos isso. E aí, o que acontece? Aí o cara fala assim, mas a URA vai cobrar... mas fulano tá cobrando X da URA. Cara, só dentro da URA você abre um leque aqui, ó, de oportunidades. Por quê? Tem quem vai contratar a sua locução, que é aquele cara que vende PABX e ele já entrega instalado para o cara com a chamadinha básica ali. E ele vende para um mercadinho pequeno, para uma farmácia, para um consultório, né? E você pode vender sua locução para ele. Já tem umas agências que vão produzir uma URA um pouco mais elaborada, que é o caso das grandes empresas de telefonia, empresas de TV, bancos, né, que já é algo mais elaborado, com vários ramais. Então, para cada um tem um sistema, tem um cliente, tem um tipo de locução, tem um tipo de material. Então, só dentro da URA aí você já pega mais um leque. Falando do mercado nacional, quando você pega para o lado da publicidade, cara, você tem tirando por base, por mais pequena que seja a cidade do cara, só local, isso sem falar de gravação remota, só local na cidade do cara, quantos comércios não tem? Aí quando você começa a expandir remotamente, se você vai gravar para rádio comunitária, quantas rádios não tem no Brasil? Acho que você que mexe com rádio, web rádio também, e dá consultoria para web rádio, você já deve ter feito esse levantamento. Então são muitas, mas muitas mesmo, cara. Então assim, tem mercado e tem espaço para todo mundo, né? E cabe, é o que eu estou dizendo, cabe cada um saber aonde que eu quero ir, aonde que eu quero chegar,
a que ponto eu quero chegar, como eu quero chegar, saber se postar no mercado, não é chegar de qualquer maneira no mercado. Então, assim, é mais ou menos isso, é por aí. Então, cabe assim, a pessoa ela tem que se interiorizar e para aí, onde que eu quero ir? Ah, vamos analisar a minha gravação, realmente ela está nesse nível? Como que a pessoa vai saber? Pô, ouvido, né, cara? Ele ouve, ele sabe se a locução... É aquele cara, eu vi, o Bob, eu estava assistindo uma live do Bob esses dias, Bob Floriano, e ele falou um negócio bacana. Ele falou assim, pô, se você quer saber se sua locução tá boa mesmo, não manda ela para sua avó e para sua mãe escutar, não, cara. Não é? Com certeza. Nossa, vai mandar para a irmã, pro tio? Olha aí, o que você acha, tio? Né? É a mesma coisa de perguntar para ela se você tá bonito. Exatamente. É a mesma coisa. Você falou um negócio de posicionamento, que eu acho importantíssimo, cara. A postura, essa postura como você se apresenta, conversa com o cliente e até a aplicação do valor, né? Quanto você está cobrando pelo job, é fundamental para que esse cliente te veja de uma maneira que gere confiança nele. Porque um cliente grande, por exemplo, você tem um cliente pequeno, aquele que você vai sacar que ele é pequeno, e você vai falar, poxa, aqui não tem uma dimensão tão grande, como você mesmo disse aí, então dá para cobrar um pouco menos, o cara vai ter um atendimento ali mais focado, mais não tão mais regional, não tão abrangente. E quando você saca que você tem um cliente grande, tipo um banco, você sabe que essa URA, por exemplo, vai para filiais em todo o Brasil, né? Muita gente vai ter uma abrangência enorme. E aí você já sabe que você já tem que aplicar um valor maior e a sua postura perante ele também vai justificar esse valor. Porque quando você cobra barato, ele até acha estranho. Ele fala, cara, eu acho que eu nem vou fazer com esse locutor, porque ele cobrou tão barato que eu tô achando até estranho. Exatamente. E tem muito também. Hoje mesmo eu recebi um material para orçamento, que o material vinha material completamente restrito, ou seja, até para fazer esse orçamento, o cara me ligou, conversou comigo, buscou qual a confiança, como é que era a maneira que eu trabalhava. Porque quando a gente fala se postar, o seu comportamento perante o mercado, nem sempre o preço é um paliativo, mas a maneira que você trata esse cliente, a maneira que você trata o produto do cliente. Imagina se um cliente que gasta bilhões com um filme, por exemplo, aí para ser lançado no Brasil, manda para uma dubladora qualquer e de repente vaza spoiler do filme para tudo quanto é canto, antes do filme ser lançado. E aí? Né? A mesma coisa tem estratégia de marketing dentro das empresas também. Quando, né? Aí você vai gravar para o cliente aqui, de repente chega o outro mercado aqui, você já vaza uma oferta para o cliente, porque acontece, cara, acontece isso, conheço, assim. São pessoas, eu considero mau caráter dentro da profissão, mas existe, tá? Infelizmente. Então todo esse processo, ele é necessário, além do preço, é necessário ter essa questão aí da postura de mercado em relação ao produto do seu cliente, respeitar o produto do seu cliente, respeitar o cliente e tentar fazer o melhor ali para aquele cliente. Outro detalhe, cara, esse não é nem para você entrar no mercado, para se manter no mercado. É o atendimento ao seu cliente, a fidelidade ao seu cliente. Resolver o problema do seu cliente na hora que ele precisa, da maneira que ele precisa. Esse é um dos fatores que muito locutor deixa a desejar. Que eu já vi locutor falando, não vou gravar sábado e domingo. Eu não vou gravar depois do meu horário de expediente. Eu não acordo cedo para gravar. Eu não faço isso. Então, meu amigo, você vai continuar ali no terraço. Fora as refações. Você tem que saber lidar bem, porque o cliente vai pedir umas 15 mil vezes para você fazer o mesmo texto. E se você não souber lidar com isso, né, você tem um problema, pode perder até o cliente, né? Exato. É exatamente isso que você falou. Você acaba perdendo o cliente, né? O Bressan colocou aqui como a forma que ele trabalha. O Bressan é um grande exemplo para a gente, para a gente seguir, para a gente acompanhar, e vale a pena. Toda a dica do Bressan é super bem-vinda. Eu lembro um dia que eu estava fazendo uma locução, isso eu acho que há 6 anos atrás, 5, 6 anos, 6 anos atrás. Eu acho que foi. Eu lembro o mês mais ou menos, que são algo que marca. Talvez o Bressan não vai lembrar, mas que é algo que marca na gente, né, cara? O Ricardo Bressan, um cara que eu
Admiro pra caramba. Eu tô gravando há 6 anos atrás, foi no mês de novembro, cara. Em 2014, novembro de 2014. Eu tô gravando e eu gravava e fazia live, assim. Não era live, né? Eu gravava e postava o Voice Session, né? E aí o Bressan me ligou e falou, Glenn, grava aquele texto de novo, coloca um pouquinho mais de sorriso, faz assim, 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 assado. Cara, foi assim, foi um outro start. Foi assim, pô, é isso, cara. Sabe que eu tava gravando um pouco engessado, aquela coisa, você vai gravar o texto, você fica aquele negócio, puxa aqui, meio engessado, e era um texto assim, pra você rir, aí eu peguei, soltei. Então, assim, o Bressan é um cara que eu admiro muito e tem muita coisa para passar aí. É um grande profissional, acho que ele tem acho que é 30 ou 40 anos de carreira, vou denunciar a idade dele. Aí ele disse, eu costumo usar como critério de cobrança a projeção do produto do cliente em caráter global a partir da internet. Assim você já tem um parâmetro de valor dentro do seu mercado inicial. Exatamente, é isso. Né? Porque que acontece? Vamos supor, uma coisa é a farmácia aqui do lado, pequena, porque tem redes de farmácia também, né? Farmácia aqui do lado, Leno, eu quero fazer coisa para colocar, um videozinho para colocar lá no meu Instagram, estou precisando de uma locução. Você faz para mim? Né? Você não vai cobrar o mesmo, você vai cobrar para uma rede de farmácia, uma rede de drogarias que vai ter uma abrangência muito maior. Ali, por mais que o vídeo dele vai ser visto lá na Conchichina, ele vai vender localmente, ele não está vendendo nada online, não tem um nome, né? Então é isso. E tem locutor, inclusive, né? Dependendo desse andar que o locutor está, usando o exemplo do prédio, tem locutor que recusa esse trabalho, ele nem precifica, fala assim, não, eu não faço esse trabalho, ou então ele já joga o preço lá em cima porque sabe que o cara não vai fazer, não vai pagar aquele valor, né? Então tem todo esse entreveio aí também para a pessoa se definir, né? Eu quero atender esse tipo de cliente, eu não quero, né? Alguns, dependendo da sua postura, do que você vai cobrando, automaticamente vão deixando de gravar com vocês. Eu digo isso por experiência própria, porque comigo aconteceu. Eu não comecei gravando o que eu cobro hoje. Para quem me conhece e me segue há muito tempo, sabe onde eu comecei, como eu comecei gravando, né? Não tem vergonha nenhuma de falar que comecei gravando por R$2, realmente, isso há 11 anos atrás. Então, assim, e olha que por R$2 não vendia. Hoje eu escuto que eu gravava por R$2, nem eu pagava R$2. Para te falar a verdade, né? De vez em quando eu ouço alguma coisa minha da época, eu falo assim, pô, o povo ainda pagava para me gravar isso, não é possível, entendeu? Então, devido a essa projeção que a gente vai tendo, esse conhecimento, com cursos e tudo mais, né, cara? Tem que reciclar, tem que aprender, ninguém tem muita coisa para aprender, eu tenho muita coisa para aprender. A locução natural hoje está sendo meu calcanhar de Aquiles, eu estou estudando isso pra caramba, eu estou treinando, eu estou buscando e está indo, mas está indo. Já estou conseguindo passar em alguns testes aí que eu não passava antes, entendeu? Então, para se manter no mercado, é preciso você reciclar. Não adianta essa onda de ficar, mas vou fazer workshop, não, chega lá, tá tudo repetido, é tudo que eu já sei. Cara, se você fizer um workshop ou um curso qualquer, se 80% do curso é tudo que você já sabe, e você conseguir, não, vamos colocar mais, se 90% de tudo que você vê é tudo que você já sabe, mas você aprendeu 10%, já é um aprendizado, já valeu a pena. Sim. Entendeu? Então sempre vai valer a pena. Eu acho que é isso, né, cara? E dentro do mercado, você quer falar uma coisa? Estou falando demais. Ah, ótimo, é isso aí, cara. Falou coisas importantíssimas aí, top. Eu marquei umas coisas aqui, cara. Eu queria saber até uma opinião, na verdade. A gente tá quase para encerrar, porque ó, o Instagram ele derruba a live quando dá 1 hora. É isso? Falta 10 minutos, então. Só queria te perguntar, cara, é uma coisa que não me preocupa, mas que já faz um tempo que eu tenho visto. A gente já até comentou num grupo que a gente tinha uma vez, rolou uma polêmica terrível. Lembra do grupo da turma do Fundão, né, que a gente tinha lá? Lembro. Novas tecnologias, cara. Eu tenho visto muito e empresas grandes que já estão com um serviço ativo de conversão de texto em voz. E estão prometendo, e isso está ativo, não estou dizendo que é coisa para o futuro. Está ativo, funcionando e sendo vendido. E eles estão prometendo uma transcrição, vamos dizer assim, fluida, natural, humana. O que você acha disso, cara? Você acha que isso aí pode perturbar a nossa área? Olha, eu até citei 3 aqui, ó, de empresas grandes, para você ter noção. Ó. O Google,
que tem o Google Speech Recognition, Google Speech Recognition, tem um programa da IBM, que é o Watson Text to Speech, e tem um programa Tô entendendo tudo, tô entendendo tudinho. E tem um programa da Amazon, chama Poly. Cara, são 3 baita empresas, e eles estão vendendo isso com promessa de ser locução não, né? De ser essa transcrição de uma forma humana. Colocou o texto lá e ele reproduz. O que você acha disso aí, cara? Cara, eu acho, cara, isso aí vai entrar, vai virar talvez tendência por um tempo, mas não vai emplacar e tomar o trabalho do locutor. Porque tem uma coisa, cara, que a gente tem com a gente, que é alma, né? E é a alma que faz a gente ter esse sentimento, a gente sentir medo, a gente sentir pavor. Eu acredito que por mais próximo que possa ficar próximo de uma locução natural, não vai nunca superar o ser humano. Eu acredito que não. Porque é aquilo que a gente falou. Cara, eu até testei um desses, escrevi um texto lá, cara, ficou muito bom, assim, ficou bom. Mas, pelo menos por enquanto, ainda tem muito a desejar. Por quê? Porque é aquela coisa. Tem N maneiras de você falar uma frase. E existe N tonalidades de você falar essa frase. Por exemplo, para quem tá ouvindo a gente, vamos supor, olha, eu quero que você participe dessa live. É uma maneira de falar, né, essa frase. Vou falar. Olha, eu quero que você participe dessa live. Coloca a máquina para fazer essas 2 nuances diferentes. Outra hora você pode falar, eu quero que você participe desta live. E ainda vem, você pode subir, pode gritar com quem está lá na fundo, eu quero que você participe dessa live. Ei! Entendeu? Outra hora você pode falar baixo, ei, eu quero que você participe dessa live com a gente. Sim. Eu quero ver a máquina fazer isso, cara. O dia que se a máquina fazer isso, aí eu acredito que ela vai tomar o nosso lugar. Mas eu duvido que ela faça isso. Concordo plenamente com você. Acho que a interpretação ainda vai ser muito difícil. Agora. Mas eu fico pensando no futuro, cara. Assim, sei lá. Vou chutar o futuro assim, 10 anos. Nós estamos falando de inteligência artificial. Se o cara calibra isso todo dia, com nuances, com dinâmicas, com interpretações diferentes, você não acha que isso pode chegar a ser quase perfeito, será? Cara, se fosse tão perfeito, os instrumentos já tinham saído de linha. Os instrumentos analógicos, guitarra, já estava tudo reproduzindo aí digitalmente. Isso, quando reproduz uma guitarra digitalmente, um violão que é de cordas digitalmente, porque a corda você passa o sentimento para ela, você passa a intenção. Eu falo isso porque não sou músico, mas estudei bastante música. Então você passa a intenção, você passa aquilo para o instrumento, e isso não passa. Mesmo que é um piano que seja eletrônico, o piano ele tem sensibilidade nas teclas. Essa sensibilidade, cara, por mais que você tente fazer certo, é diferente de um ser humano tocando. Uma bateria eletrônica é diferente de um ser humano tocando. Então, assim, se eles tivessem esse poder para fazer isso com a voz, eles já tinham feito isso com o instrumento. Porque desde quando há quanto tempo já existe o samples virtual, os instrumentos virtuais? Né? Então, assim, se o instrumento é muito mais fácil de fazer isso do que com a voz humana. E até hoje eles não conseguiram fazer um instrumento perfeito digital, uma guitarra digital perfeita para você usar. Fazer perfeitamente, não. Né? Porque tem nuances, tem a intenção, tem tudo isso. Então, eu acredito que pode até vir a chegar, mas não nos próximos 10 anos, nem nos próximos 20, acredito que nem nos próximos 100 anos, cara. Para ser bem sincero para ti, acredito que não. Cara, o humano é único, cara. A voz... E primeiro, a voz, cara, não existe. A voz é uma identidade, é uma digital, não existe uma igual à outra. Por mais que tenha pessoas que imitem bem, mas ainda assim, se você prestar atenção, você vai saber que é uma imitação. Então, assim, eu acho que é isso, cara. Então, assim, eu não tenho medo dessa tecnologia. E mesmo que se ela vir, ela vai precisar de gente para poder colocar a voz.
E eu tô aqui para poder tá entrando nesse mercado também. Vamos estudar, né? Vamos estudar como é que funciona para poder entrar já de cara, quando começar a vir, né? Não, inclusive, esses dias eu tava assim, eu troquei de carro, né? E quando eu coloquei minha esposa dentro do carro, eu falei assim, quer ver? Vamos conversar com o carro agora. E eu comecei a conversar com o carro, ela liga pra minha mãe, e assim, é uma interação, cara, que a gente começa a ficar, eu falava assim, cara, mas não é possível, onde que nós estamos, cara? O que é isso? Eu conversando com o meu carro fazendo ligação, falando que ninguém tá em casa, falando isso, falando aquilo. Falei, meu Deus, cara, entendeu? A inteligência artificial, ela tá muito alta. Muito alta, né? Tem aqui um simulador aqui de corrida aqui do lado que eu brinco, então tá muito alta, mas é igual o caso, tem um simulador aqui, mas nunca vai superar você estar dentro de um carro mesmo, realmente, fazendo ali uma direção, sentindo o vento na cara, sentindo o cheiro de gasolina. Sentindo aquela proximidade do asfalto, aquela coisa toda ali. Então não tem, eu não tenho medo. E tá faltando 3 minutos. Cara, só para poder rebater, para falar dos mercados de locução e para falar, então hoje, no mercado de locução, além dessas que a gente já falou, tem a questão da voz original, o atendimento de URA, tem e-learning, é um negócio que está em crescente, cursos né, digitais, cursos online já gravados, tem bastante, mas bastante mesmo. Não só no Brasil, como no exterior, tem curso em exterior em inglês, sendo em outras línguas, não só em inglês, mas em outras línguas, sendo transcrito para a nossa língua também. Vídeos de instrução, que é vídeos de empresa, que antigamente, quando a empresa contratava o funcionário, o que ela fazia? Ele colocava ali entregava um manual de como funcionava a empresa para o funcionário. Hoje não, eles reúnem o funcionário numa sala, colocam lá para assistir um vídeo. Esse vídeo tem narração. E essa narração é feita por um locutor, por um profissional da voz, digamos assim, um ator da voz. Né? Então, ou fica no site da empresa online para a pessoa acessar e assistir como é que funciona a empresa, como é que ele entra, onde que ele almoça, onde que ele deixa de almoçar, onde que ele deve pôr o carro, como que ele deve portar, em caso de acidente, para onde que ele tem que correr. Então, tudo isso tem. Né? São os vídeos de instrução que eu digo, eu não sei o nome para isso, mas eu chamo de vídeos de instrução. Né? A narração de documentários, programas de TV. Hoje tem plataforma demais no mercado, cara. Um monte de plataforma, tem conteúdo. Nesse momento tem conteúdo sendo gerado, conteúdo sendo finalizado no mundo todo. E você vê, os filmes de outros países que não chegavam pra gente, tá chegando. Filme francês está fazendo sucesso no Brasil, filme da Índia está fazendo sucesso espanhol, no Brasil. Muito espanhol. O filme turco lá, do Milagre da Cela 7, cara. Então, assim. Ótimo esse vídeo, hein? Ótimo. Filme, excelente. Entendeu? E aí vem ainda na área comercial, TVs, internet, plataformas de rádio indoor, carros de som, o próprio som ambiente de mercado, cancela de shopping, totens de atendimento hoje com inteligência artificial, brinquedo com voz, né? É a inteligência artificial dos próprios carros, motos, por mais que eles estão conversando, alguém teve que gravar aquilo. Então o mercado está aí, cara. Tem que se preparar e cair para dentro. E aí cada um vai definir qual o nível que ele quer estar, para quem que ele quer trabalhar e de que maneira que ele quer trabalhar. Eu acho que é por aí. Pô, cara, sensacional. Quero agradecer imensamente pela sua participação, por esclarecer tanta experiência. Top, hein? Adorei. Aprendi pra caramba hoje aqui, hein? Cara? Eu já aprendi aqui também, pô. O sensacional. Obrigado, cara, mais uma vez. O Instagram vai derrubar aqui, então só cabe agora. Vamos conversar enquanto ele derruba. Enquanto ele não derruba. Exatamente. Espero que quem tenha acompanhado aí tenha. Acho que o negócio é o seguinte: eu acho que o que ficou aqui de conclusão é: estude, destaque, apareça e abrace as oportunidades, que oportunidade não falta, cara. Tem oportunidade pra caramba, como você disse aí no final agora, né? Estude cada uma delas, adapte-se, né? Faça uma adaptação para cada uma delas. Escolha, você pode escolher um nicho para se especializar num nicho específico. Exato. E cair para dentro. Você pode ser o melhor daquele nicho ali e vai embora, né, cara? Ó, o Ari Neto aqui, ó, ainda tá ajudando a gente aqui. Grande Ari, um abraço para você, Ari. Obrigado, cara. Gente fina também, já me deu altas dicas. Exibição de marketing no cinema. Hoje tem muito, cara. Hoje, antes de você ver um filme no cinema, você vai ver mais comercial do que na TV aberta. É verdade. É verdade, pura verdade. Então, legal. E só um detalhe aqui, o pessoal quando for mandar materiais para produtoras, para agências, não manda um e-mail já, enfia o seu demo ali para poder mandar, não. Uma dica que eu vou dar. Primeiro faça um contato. Quando você vai deixar um currículo, você já chega lá metendo os 2 pés na porta e deixando o currículo? Não. Então você primeiro faz o contato com a empresa, vê se eles te respondem, até porque se você colocar um anexo ali, ele pode ir para um spam e nunca ser visto pelaquela empresa, né? Então, assim, tem que chegar devagar, conhecer, e um dos melhores
das melhores propagandas, pelo menos para mim, funciona muito bem, é o boca a boca, é o fulano que indica, porque queira ou não queira, você é locutor, temos aqui o Fabiano, temos o Ari, mas vai chegar um trabalho para mim que o cara às vezes não quer o meu timbre e tudo, mas ele é meu cliente, e eu não. Me indica, você tem alguém para me indicar? Tenho. Vamos lá, porque tem muita questão do perfil. Às vezes vai ter coisas, textos e materiais que o meu perfil não vai encaixar. É isso aí, Glênio. 10 segundos para acabar. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Forte abraço. Valeu, um abraço. Obrigadão. De todo mundo. Sucesso aí na mosca sempre. E para ti também.